retornando com a lição de número 3, o primeiro tópico diz assim, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Este tópico é dividido em 3 subtópicos que são um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, vai falar sobre um ser espiritual. Está falando sobre os anjos, porque Satanás também é um anjo, só que ele se tornou do mal. Ele nem sempre foi mal, mas ele se tornou do mal. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Então, percebeu que está falando dos anjos, né? Então, continuação, 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos são espíritos ministradores que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. O diabo era um desses e se tornou mal, tá certo? Então, ele é um ser espiritual. Ele também, o segundo subtópico, diz que ele é um ser criado. Peraí, mas quando foi que os anjos foram criados? Quando foi que Satanás foi criado? Na verdade, quando todos os anjos foram criados, foi o momento que ele também foi criado. Mas há controvérsias. É difícil saber quando foi criado, se foi na criação, se foi antes da criação. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Jó 38, versículos 4 a 7. Isso mesmo, ser criado. Diz assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus falando com Jó. Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Presta atenção agora, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha só, então está falando que Deus está colocando os fundamentos na terra e também está dizendo que as estrelas da alva e todos os filhos de Deus jubilavam quando Deus fazia isso. Então, subentende-se que os anjos já haviam sido criados anteriormente. Ou seja, Deus lançando os fundamentos na terra e os anjos cantando, jubilando, louvando a Ele. Tá certo? Então, subentende-se que foram criados antes da fundação do mundo. Tá certo? Então, primeiro os anjos, depois o nosso planeta conhecido. E o tópico de número 3 diz assim: um ser dotado de personalidade. O que é personalidade? É o que nos faz pessoas distintas, indivíduos, pessoas diferentes uns dos outros. Ele tem personalidade, ele fala, ele possui capacidade argumentativa, como nós vimos nos versículos. Aqui, Jó, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó vai falar, na lição, está escrito nos versículos da leitura bíblica em classe, vai dizer assim que ele argumentou com Deus. Ele falou com Deus acerca de Jó. Ah, você viu? Deus falou para ele, você viu o meu servo Jó? Você observou ele? Ah, sim, eu observei, sim. Aí ele começa os argumentos dele, a utilizar os seus argumentos, os seus ardis, para poder fazer com que Deus faça Jó perecer. Ah, se você fizer assim, ele vai blasfemar na tua cara. Se você fizer assim, ele não vai mais querer saber de você. Então, ele é um ser que possui capacidade de argumentação. Ele usou essa capacidade na tentação de Cristo. Então, para tentar Cristo, ele foi lá, não, já que você é o Filho de Deus, ou se tu és o Filho de Deus, depende da sua tradução, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ah, vou lá no alto do pináculo. Já que você é o Filho de Deus, ou se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Usou a Escritura, capacidade de argumentar, de convencer, de falar com as pessoas. Também ele demonstra conhecimento. Ele possui conhecimento, como já acabamos de falar. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece a letra da Bíblia, o que foi escrito, mas ele não sabe o fundamento, ele não sabe o amor, ele não tem o Espírito Santo de Deus para fazer com que ele discirna a palavra de Deus, mas ele tem conhecimento, ele sabe o que se passa aqui na terra, ele sabe o que se passa na minha vida, na sua vida, e ele conhecia a vida de Jó, assim como ele conhece a sua vida e a minha vida, tá certo? Então Satanás ele demonstra possuir perspicácia, ele demonstra possuir astúcia
Paulo disse, não lhe ignorar os ardis de Satanás, tá certo? Segundo os Coríntios capítulo 2, versículo 11 e Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Tá ok? Então, ele é um ser dotado de personalidade, que é o terceiro subtópico, e a partir de agora passaremos para o próximo tópico num próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.